Paz do Senhor, povo de Deus, nessa tarde, amém? Vamos fazer menção do Salmo de número 78, apenas do versículo de número 1 ao versículo de número 8, amém? Vamos ler. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às minhas palavras. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que não nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instruiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e, por sua vez, os referisse aos seus descendentes, para que pusessem Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Glória a Deus. Então, o Salmo de número 78, ele tem 72 versículos, é um salmo bem extenso, né? Um salmo grande. É um salmo escrito por Asaf, tá? E esse salmo, ele vai descrever sobre a história do povo de Israel, desde a saída do Egito até ao reinado de Davi, que é bem no final do versículo, vai fazer menção de Davi. Então, esse salmo ele vai relatar os feitos de Deus, né, o que ele fez pelo povo da retirada, ali na retirada do Egito, como ele conduziu, as maravilhas que ele operou, né? Mas também vai dizer sobre a rebeldia daquele povo, sobre a desobediência, né? Sobre a incredulidade que eles tiveram, mesmo vendo as maravilhas de Deus. Eles também foram pessoas muito incrédulas, pessoas rebeldes, né? Pessoas realmente obstinadas, pessoas que precisavam ver para crer, e mesmo vendo, eles ainda se rebelavam, né? Por tudo aquilo que Deus fazia, e depois daquilo que também eles achavam que Deus não fazia por eles, né? Então, eles foram pessoas assim. Então, esse salmo, ele vem nos dar, um relato, né? É um resumo histórico, né? De tudo que aconteceu. E o versículo de número 1 ao número 8 é muito forte, né? Assim, acerca do que o Senhor está falando para o seu povo, dizendo para que o povo venha escutar a sua lei, né? Escutar, ouvir a lei de Deus, os seus mandamentos, para que pratique, né? Para que observe, não só escutar, mas obedecer também, tá? Então, ele vai dizer, né? O versículo de número 3 vai dizer assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, glória a Deus, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, os feitos de Deus, eles são para ser contados, tá? Para as gerações vindouras, gerações futuras, tá? Tudo o que aconteceu no passado, a gente só sabe no presente o que aconteceu, porque está registrado na sua palavra, porque alguém escreveu, porque alguém contou essa história, tá? Está escrito para que nós viessem a saber, né, do que Deus fez na vida do seu povo, ali no Egito, e aí são instruções que precisam ser passadas para frente, tá? Que precisam ser passadas. E isso o Senhor estava dizendo, né, que era para que pudesse contar os feitos de Deus aos seus filhos, à vindoura geração, para que eles pudessem crer e também obedecer. E o versículo 5 vai dizer assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instruiu uma lei em Israel,
e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, tá? A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse por sua vez, os referissem aos seus descendentes, né? Glória a Deus. Então, uma transferência de informação, tá? É isso que o Senhor está dizendo para eles, né? Que para que eles transmitissem aos filhos, os pais transmitissem aos filhos, e que os filhos viessem a transmitir à vindoura geração, ou seja, os filhos dos filhos, e assim por diante, tá? Para que viessem, né, crer, obedecer, né, e confiar no Senhor. Então, o versículo de número 7 vai dizer, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse as maravilhas e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo o espírito não foi fiel a Deus. E de fato, né, amados, isso aconteceu. Todas aquelas pessoas, eles morreram no deserto, porque eles foram infiéis a Deus, foram rebeldes, desobedientes. Nós sabemos a história, né, do povo de Deus, da caminhada, da trajetória, de tudo que Deus fez por eles, tá? Mas também Deus, ele agiu com a sua grande força, com o seu grande poder, porque ele é amor, mas ele também é justiça. Então ele pune os rebeldes, ele pune o desobediente, mas aqueles que lhe obedecem, aqueles que guardam a sua palavra com temor e tremor em obediência a ele os guarda, tá certo? Então, quem transmitiu foi os que sobreviveram, né? Eles passaram adiante as informações, e o Senhor estava dizendo para que pudessem ser contado a sua história, os seus feitos, para que eles viessem confiar, né, no Senhor e não esquecer dos seus feitos, tá? E dessa mesma forma, nós devemos contar os feitos de Deus para os nossos filhos, para a nossa geração. Nós devemos contar os feitos de Deus para que as pessoas venham acreditar em Deus como nós acreditamos, confiar em Deus como nós confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, instruir, né? Contar os feitos de Deus é instruir, é ensinar tudo que Deus tem feito, tudo que Deus já fez, tudo que Ele está fazendo, né? Então, é instruir, ou seja, preparar um povo, contar aquilo que é de melhor para as pessoas acerca do nosso Deus. A gente sabe que o mundo está um caos, muitos apostatam da fé, tá certo? Mas nós continuamos crendo em um Deus que é Senhor, em um Deus que é soberano sobre os céus e sobre a terra, em um Deus que não perdeu o controle de nada, está no controle de todas as coisas. Nós continuamos a confiar, né? E a contar os seus feitos, porque o nosso Deus, ele existe, ele é real e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Então, ouçamos a palavra de Deus, venhamos a guardar a palavra do Senhor e em tempo oportuno venhamos também falar da sua palavra para as pessoas que precisam ouvir, tá certo? Então, que Deus em Cristo nos encha nessa tarde da sua graça, né? Nos encha do seu amor, que o Senhor Jesus Cristo nessa tarde nos encoraje, né? Para que nós não sejamos pessoas negligentes, né, no Evangelho, para que nós não sejamos pessoas rebeldes, né? Desobedientes à sua vontade, ao seu querer, tá? Mas que nós venhamos estar submisso sempre à vontade e ao querer de Deus para contar os seus feitos em todo o tempo que Deus nos permitir. Glória a Deus. Então, que Deus, o Senhor, venha continuar nos guardando, nos guiando nessa trajetória. Amém, amados? A paz do Senhor para todos.